Olá, seja bem-vindo ao canal Aliança Católica, uma alegria. Estamos aqui hoje para meditarmos a palavra de Deus, inspirar, Senhor, as minhas ações, ajudar-me a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, hoje com alegria, estaremos aí o segundo dia do tempo comum. Hoje nós estamos continuando o Evangelho de São Marcos, e no episódio de hoje, Jesus ele entra numa sinagoga e ele começa a ensinar com autoridade. E todos ficaram admirados com o que Jesus estava falando. E chegou um espírito, um homem possuído por um espírito mau. E esse homem começou a falar, vou ler aqui as palavras desse homem. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus. E aí, o fato curioso aqui, que às vezes a gente vai ler, a gente vai pensar assim, mas é contraditório, porque a gente vai lendo mais um pouquinho, Jesus vai falar, silêncio, cala-te. Né? Ele vai falar aqui, ó. Isso aí. Jesus gritou, cala-te e sai dele, na verdade. As palavras certas foram essas. E o Espírito saiu de Jesus, mas logo quando o Espírito estava proclamando algo bom de Jesus, né? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Ele falou isso. E aí, fica assim, mas espera aí. Ele falou que Jesus é o Santo de Deus e Jesus expulsou esse espírito mal desse homem. Mas por que Jesus fez isso? E o povo ficou, mas quem é esse cara aqui? Né, ele tem autoridade para expulsar os espíritos e tal. E a gente pode tirar 2 pontos aqui para a gente meditar. O primeiro ponto é que Jesus, ele não queria e ele não quer o testemunho dos maus. Ele não quer testemunho daqueles que não professam a verdadeira fé. Porque, meus irmãos, muitas pessoas falam de Jesus, falam o nome de Jesus, acreditam, né, entre aspas ali, que Jesus realmente é o Senhor, mas não vivem a autoridade que Jesus ensina lá em cima. Não vive os mandamentos, não vive a palavra, não vive a Bíblia do jeito que deveria ser vivida, porque muitos usam a Bíblia debaixo do braço para falar que a Bíblia é autoridade sua, mas na verdade o que é autoridade para essas pessoas são as palavras que eles caçam nos versículos e falam que aquilo é a lei, mas na verdade eles não leem a lei por completo, eles vivem uma falsa doutrina. E Jesus ele não quer o testemunho desses maus, Jesus quer o testemunho daqueles que dão a vida pela verdadeira fé. Ele quer o testemunho dos mártires, ele quer o testemunho dos padres, dos autores da igreja, dos leigos, das pessoas consagradas, mas pessoas que abraçam a verdadeira fé. Aquelas pessoas que acreditam naquilo que está escrito em São João, em que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele aí complementa abaixo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas quando ele fala, não vai ao Pai senão por mim, ele não fala assim, de mais ou menos, vai no caminho para cá, caminho para lá. Não, é o caminho reto de Jesus. Esse caminho não é o caminho que esse espírito mal fazia. Por isso que Jesus exorcizou ele. E o segundo ponto é justamente a autoridade que Jesus tem sobre o mal. Jesus é aquele que pode vencer qualquer batalha. Jesus é aquele que pode destruir o mal em sua vida. Jesus é aquele que pode verdadeiramente tirar todo o espírito ruim, toda negatividade, toda coisa ruim que está dentro da sua casa, da sua família. Mas para isso, você tem que dar a autoridade que ele tem. Você tem que reconhecer Jesus como Senhor, como Rei, como o Mestre. E reconhecer, exige sacrifício, existe renúncia, exige confissão, exige perdão. Não é simplesmente ir e falar, eu acredito, mas se você acredita em Jesus, você precisa acreditar na igreja dele. Você precisa viver como vivia os antigos mártires, os padres, os doutores. Porque muito se diz hoje em dia que a igreja tem muito erro, muito pecado, tem padre isso, padre aquilo, tem fulano isso, fulano aquilo. Mas um ensinamento muito grande que eu aprendi, eu posso passar para vocês é o seguinte, que a igreja existe o ruim e aquele ruim nós temos que aprender a não olhar para ele, mas nós
aprendermos com o belo. Nós seguimos pessoas que acreditam verdadeiramente na santidade. Nós lemos doutores da igreja, pessoas que conheciam a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, por nós mesmos, né? Não é, o Wallace falou, então eu acredito. Não, você fazer o seu caminho de fé, ler, procurar, estudar, e aí a partir desse momento você falar, eu encontrei a verdade está na Igreja Católica, por isso que eu sou católico. Então a gente deve fazer esse caminho de busca, porque depois que nós conhecemos Jesus, nós entendemos verdadeiramente o que Ele quer para a nossa vida. Então, vamos lá, coragem. Qualquer dúvida, a Bíblia, o Catecismo, vários outros livros podem te auxiliar nisso aí. Mas não busque conteúdos de vídeos em si, né? Busque ler, você mesmo fazer a sua trajetória. Você conhecer a fé por si mesmo, não por outras pessoas. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostar, deixa aquele joinha pra gente, se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu!